Porque que é importantíssimo você prestar atenção nos movimentos da taxa de juros para você economizar mais dinheiro. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre como a taxa de juros impacta você do outro lado. Meu nome é Preza, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Eu costumo falar com os meus alunos que a taxa de juros ela é o valor do dinheiro no tempo. Como assim? Para quem empresta o dinheiro, ele precisa ter algum tipo de retorno. Porque, do contrário, por que você emprestaria dinheiro pra alguém? Só porque você é gente boa, você é maneiro? Não. Então você precisa ter um retorno. Então você imagina lá atrás a galera falando, pô, eu posso emprestar esse tanto aqui, mas se eu emprestar e não tiver nenhum tipo de retorno, o que eu vou ganhar daquilo? Nada. Então era basicamente essa linha de raciocínio. E falaram, pô, vamos botar uma taxa ali em cima daquele valor, porque eu preciso ter algum tipo de retorno. E aí nasceu a taxa de juros. A taxa Selic é a nossa taxa mestre. O que seria a taxa mestre? É a taxa que é a referência da grande maioria das taxas que influenciam no mercado. Quando a gente está falando sobre taxa de juros, ela vai guiar tanto o empréstimo para quem toma emprestado quanto para quem empresta. Então vamos levar em consideração a nossa ótica como consumidor. Se a gente está falando da taxa de juros que cai, reduzindo, como está acontecendo nas últimas reuniões do Copom, nós vamos ter crédito mais barato. O que isso significa? Comprar a TV, a tua cristaleira de vidro, comprar o teu Renegade e essas coisas do gênero, parcelado e a juros no financiamento também, fica mais barato. Porque a taxa de juros que estava 13 pulou para 11, então esses 2 pontos percentuais você vai estar economizando. E por que é importante nós sabermos disso? Porque boa parte da população não entende o funcionamento da taxa de juros no nosso dia a dia. E aí o que acontece? A galera aproveitou para comprar casa, comprar carro, comprar geladeira em período de taxa de juros alta. Isso não quer dizer que você fez algo errado, mas muitas pessoas não sabem que é importante ter esse tipo de conhecimento para falar, pô, por que a taxa de juros afeta? Ou, será que subiu e desceu à toa, sem nenhum tipo de, enfim, propósito? Então, basicamente, saber se vai subir ou se vai descer, ou o quanto o patamar que ela está, o nível, é importante principalmente porque vai fazer você economizar mais. A nossa última redução da taxa de juros, ela foi para a faixa ali dos 11%, com uma perspectiva de reduzir mais ainda até o final do ano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode ser que fique mais barato ainda você comprar um imóvel, você, enfim, fazer algum tipo de compra a prazo ou pegar um financiamento, mais para frente, se possível. Mas eu quero pegar agora. Pode pegar, tranquilo. O problema é teu dinheiro, então você faz o que você quiser, mas sabendo que você está pagando mais caro por isso. Outra coisa importante, quando a gente está falando sobre o crédito ainda, é que se o crédito fica mais barato para nós, consumidores, famílias, também fica mais barato para as empresas. E aí as empresas tomam mais empréstimos para poder fazer ampliação das suas estruturas, contratar mais pessoas, pegar dinheiro para capital de giro e por aí vai. O que isso quer dizer? Melhora na atividade econômica. Além do mais, as pessoas estão comprando mais. Obviamente que o porquê que a taxa de juros está reduzindo agora não é, de fato, o tema principal desse vídeo, mas a gente precisa lembrar que, por conta disso, a taxa de juros está reduzindo por conta da inflação, o movimento da inflação. Agora a gente está ali próximo da meta, né? Então temos uma inflação mais controlada e é por isso que o Banco Central está reduzindo agora a taxa de juros. Quando a gente está falando para quem empresta o dinheiro, ou seja, nós que estamos investindo e tudo mais, inclusive se você quiser aprender a investir comigo, eu tenho um curso Investidor de Primeira Viagem que te ensina a investir do zero, tá bom? Só você entrar no site eupresley.com que lá tem todas as informações. Voltando aqui, quando você está falando sobre investimentos atrelados à taxa de juros, você tem uma redução. Por que está reduzindo, Presley, o rendimento? Porque a taxa de juros está caindo. Então, se você tem a taxa Selic como um dos parâmetros de rendimento, como o Tesouro Selic e tudo mais, está recebendo, o rendimento é menor. Também todos os tipos de ativos que estão atrelados à taxa de juros, como é o caso desses 100% do CDI da vida. Então você tem aí contas digitais, como Nubank, como PicPay, Mercado Pago, também tem CDBs que são atrelados também ao CDI, e o CDI, de uma forma bem simples aqui, que não é o propósito do vídeo também, CDI nada mais é do que o Certificado de Depósito Interbancário. Então é uma taxa aproximada, mas ela é menor do que a taxa de juros, mas ela está atrelada à taxa de juros. Toda vez que a taxa de juros sobe ou desce, também vai afetar o rendimento do seu dinheiro lá no final das contas. E quando a gente está falando de renda variável, que são as ações, fundos de investimentos, fundos de investimento imobiliário, a mesma história. Quando você tem um aumento da taxa de juros, concorda comigo que o Tesouro Selic, por exemplo, está pagando mais? Então, era interessante você deixar de investir nas ações para poder investir ali, talvez, num tesouro Selic da vida ou alguma coisa que esteja atrelada à taxa de juros. Quando a taxa de juros começa a pagar menos,
é mais interessante você migrar para outros tipos de investimentos, como o caso das ações e de fundos imobiliários, por exemplo. Vendo como afeta bastante a nossa vida no cotidiano como um todo? E é por isso que eu falo que nós temos que ter ciência do que está acontecendo para que a gente consiga ter escolhas mais assertivas, para que a gente saiba o que esteja acontecendo no nosso dia a dia. Porque afinal de contas, você acorda todos os dias, você vai trabalhar todos os dias, mas você já parou para pensar o quanto que vale o seu dia de trabalho? Às vezes, entendendo como funciona a taxa de juros e entendendo como ela afeta você, você já vai ganhar vários dias de trabalho, digamos assim, de economia. Então, é muito importante, primeiro, passar esse conhecimento adiante para que a gente consiga entender como afeta e principalmente absorver essa porcaria, porque senão não faz sentido eu estar aqui falando na cabeça de vocês. Então já salve esse vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar de saber desse tipo de informação e que obviamente vai querer colocar isso no dia a dia para saber como escolher de uma forma muito mais consciente as suas escolhas no dia a dia. Um beijo no coração e até a próxima.